novamente todas e todos. Desculpem, tivemos um problema, enfim, técnico aí na transmissão. Vamos à segunda parte, então, do nosso vídeo. Estamos comentando da nova Guerra Fria, a questão de como a China foi se tornando uma potência econômica a partir da Guerra Fria anterior. Eu perguntava, Fernando, afinal, desde as reformas do Deng Xiaoping, que foi se ampliando o socialismo de mercado, e é um consenso, evidentemente, que a China se tornou uma grande potência econômica, enfim, política, militar. Mas, do ponto de vista do socialismo, um debate na esquerda, afinal, o socialismo de mercado é uma traição? Deng Xiaoping é um traidor, aquela elite, enfim, a direção do Partido Comunista Chinês é uma elite burocratizada que esqueceu o socialismo e a China é trabalho escravo, enfim, eu sei que você até já se referiu, mas como poderíamos, afinal, numa perspectiva nacional e popular, numa perspectiva do socialismo real, compreender o que seja o socialismo de mercado? Eu acho que primeiro seria que esse socialismo é um socialismo chinês, né? Acho que eles também não se propõem a querer que outros países vão seguir o mesmo caminho que o deles, né? Certo. Acho que eles também estão nesse campo de uma revitalização do que seria o socialismo, né? Acho que eles aprenderam também muito com a experiência da União Soviética, né? Os limites econômicos e políticos, a falta de controle social, a perda de território, a perda de referência das massas. Acho que eles aprenderam com tudo isso e desenvolveram outro tipo de socialismo, talvez mais contraditório, criando mais impasses políticos, sendo ideologicamente diverso do que poderia se imaginar, que seria a partir de valores muito ocidentalizados também. Mas eu acho que ele emprega um novo conceito de socialismo que depois o Vietnã vai seguir, outros países da Ásia seguem a partir de 2011, agora as reformas em Cuba estariam caminhando para esse sentido, que tem como fundamento manter o controle político, mas o sistema econômico você ter mais flexibilidade e ter apropriação de vários tipos de propriedade, incentivar a competição e aumentar a produtividade como o eixo central e construção do socialismo. Eu acho que, com certeza, muita gente iria apontar somente os aspectos negativos de uma experiência, né? Que também é possível, né? Mas eu acho que o principal é que eles conseguiram superar várias barreiras de subdesenvolvimento, problemas crônicos que talvez se não fosse um socialismo não seria feito, né? Sim. Você vê, em 30 anos conseguiram tirar 800 milhões de pessoas de uma extrema pobreza, que significaria quantas vezes mais que foi feito no Brasil aqui já criou uma tensão social tão forte, né? Então como eles conseguiram fazer um processo tão intenso de ascensão social, de transformação social? Provavelmente porque eles conseguiram manter um controle político com ideias populares, nacionais, colocando como foco a nação. Hoje eu acho que ninguém duvidaria que a China realmente é uma superpotência e tem tudo para se tornar no século XXI uma potência que coloca em jogo inclusive a liderança dos Estados Unidos, né? Por isso que há tanto desespero e também tantas tentativas de intensificar o conflito internacional. A pior coisa para os Estados Unidos hoje não é mais a União Soviética, né? É uma ascensão chinesa. Como conter isso, como não perder influência em toda a área do entorno, como manter a sua competitividade econômica, como manter à frente da tecnologia. Tudo isso a China está colocando problemas, né, para essa liderança dos Estados Unidos. Olha, eu acho esse tema bastante relevante, né, também para quem nos acompanha e para, enfim, o nosso raciocínio dentro da esquerda. Eu acho profundamente ideológico, né, concordando com o Fernando, considerar que a China é um sistema traidor. Mão de obra escrava. A média salarial, o salário médio na China já é superior ao brasileiro. Está bem que no Brasil ele é bastante baixo, né? Mas é profundamente ideológico, porque no contexto do acirramento dessas contradições internacionais, é natural que o imperialismo fale muito mal da China.
e também trabalhe para derrotar a China em várias frentes. Por exemplo, na frente militar, promovendo sempre uma corrida armamentista. E que como foi contra a União Soviética, por exemplo, nos anos 80, com Ronald Reagan, então, para que a China tenha que cada vez mais empenhar uma parte de seu PIB na manutenção de alguma paridade militar. Uma guerra econômica sobre várias frentes e também uma guerra cultural, baseada nessa questão da denúncia dos direitos humanos. Então, agora a gente acabou de assistir uma potência imperial fabricando uma notícia de arma química, atacando contra as resoluções da ONU de uma maneira, a bem dizer, covarde, as instalações na Síria, gastando talvez $1 bilhão para produzir aquele ataque com mais de 100 mísseis de cruzeiro. E é esta potência que arrebentou o Iraque, que arrebentou o Afeganistão, que arrebentou a Líbia, que produziu a guerra na Síria, que produziu golpes em pelo menos 15 ou 20 países ao longo do mundo, que vai falar em direitos humanos. Então, agora, o que é espantoso seria que nós da esquerda não entendêssemos que esse discurso faz parte de uma guerra ideológica. Com todas as contradições, o socialismo de mercado é a forma em que o socialismo resistiu neste momento no século XXI. Não é verdade que não existem mais nações socialistas, que com a queda da União Soviética caiu o bloco comunista, o bloco socialista por inteiro. Existe em Cuba, existe no Vietnã, existe na Coreia do Norte, que ainda será motivo de um programa nosso, existe na China, e com exceção da Coreia do Norte, na forma do socialismo de mercado. Dentro da União Soviética houve contradições econômicas também geradas da estatização plena da economia. Por exemplo, os pequenos negócios de eletricista, encanador, mecânico, professor particular de inglês, tudo isso, artesanato, tudo isso numa lógica soviética era proibido, o que gerou toda uma segunda economia subterrânea que acabou sendo uma das causas da derrocada da União Soviética. Simplesmente neste momento do desenvolvimento das forças produtivas é muito difícil ou impossível que você estatize 100% da economia. Enquanto ficamos dizendo que o socialismo de mercado não é socialismo, esquecemos de notar características importantes da economia chinesa. E o Fernando me corrija se eu errar algum número, mas das 150 maiores empresas chinesas, todas são estatais ou têm presença majoritária ou equitativa do capital estatal. Ou seja, tanto que a direita define a China como capitalismo de Estado, mesmo a direita reconhecendo, portanto, a importância do setor estatal na economia chinesa. Num momento histórico em que o neoliberalismo, a privatização de funções que até então eram exclusivas do Estado, que o neoliberalismo é o inimigo principal, o socialismo de mercado representa uma forma historicamente possível de resistência ao neoliberalismo. Como é que um país como o Brasil teria um programa de transformação? Nós da esquerda, proporíamos o quê? A estatização completa do sistema financeiro, de todas as indústrias. Nós propomos o aumento do peso estatal, dirigindo a economia, ampliando, inclusive nas áreas sociais e nas áreas de produção. E nesse sentido também o socialismo de mercado corresponde a um exemplo, um paradigma, um modelo a ser seguido. A ideia do socialismo de mercado é também a ideia da concorrência entre diferentes modos de produção, certo? Quer dizer, não é uma questão de você, do dia para a noite, estatizar tudo, mas se o nosso setor, o setor socialista, é realmente, como nós acreditamos, superior, ele poderá concorrer com outros modos de produção, modo de produção privado, modo de produção cooperado, modo de produção misto, de modo a que o setor socialista vá nessa competição se afirmando. Essa tese foi defendida lá atrás pelo Preobrazhensky, economista soviético, que foi aliado de Trotsky, deixou de ser aliado de Trotsky posteriormente e apoiou o regime na União Soviética. Está presente na Revolução Venezuelana, está presente, de certo modo, nas transformações da Revolução Cubana.
Agora, é claro que é difícil fazer a concorrência desses modos de produção diante do imperialismo, diante de um sistema de hegemonia burguesa, mas num sistema em que o controle político permanece um controle socialista, essa concorrência se dá em termos mais equitativos. Eu acho que reconhecer a importância do socialismo de mercado é fundamental para a esquerda, reconhecer o valor da China, senão não seria Guerra Fria. Quando dizemos que é Guerra Fria, é porque é um conflito ideológico, não apenas um conflito entre potências. O conflito entre potências existe desde sempre, existiu, vamos dizer, no século XIX, era o grande jogo, Great Game. O grande jogo não é ideológico, é quem domina basicamente com a mesma ideologia. Quando falamos em Guerra Fria, é porque é uma competição internacional entre um sistema, que é o sistema dos Estados Unidos, e um outro sistema, que é o sistema chinês. Vamos ver, não é, Fernando? A defesa, daí que a gente traga símbolos, enfim, da China. Acho que, enfim, o socialismo real persiste e defendê-lo é também um objetivo nosso. Eu acho que uma das questões que a gente poderia dizer é que o socialismo se atualiza de acordo com o momento histórico, né? E que hoje esse momento histórico pós-União Soviética é muito mais atrelado às ideias relacionadas ao socialismo de mercado do que um socialismo que possa supostamente manter uma economia 100% não integrada com o resto do mundo, sem ligação com as cadeias produtivas globais, sem jeito de você captar tecnologia e superar, né, problemas de industrialização do país. É muito mais próximo daquilo que seria uma etapa ainda necessária para chegar ao socialismo ali. Que não será, afinal, a socialização da pobreza, né? Mas será também um desenvolvimento das forças produtivas. É isso aí, esse foi o nosso segundo programa, continuando a trabalhar a questão da Guerra Fria. Continue nos acompanhando, nosso canal no YouTube Realmente Existente, nosso blog realmenteexistente.wordpress.com. Este aqui ao meu lado é o Fernando Marcelino. E esse é o Paulo Berzat. Realmente Existente, Geopolítica e Socialismo Real. Numa perspectiva nacional e popular. É isso aí, até o próximo programa, até logo.